Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Desse dia 16 de abril de 2021, a cor litúrgica é a branca e estamos ainda na segunda semana da Páscoa de 2021, né, gente? Que bom, que alegria. Antes de iniciarmos a liturgia, vamos recordar aqui o evangelho deste segundo domingo da Páscoa, João 20, versículos 19 a 31. Sempre observarmos, né, quais foram as leituras do domingo que podem estar conversando com as leituras desta semana. Já estamos na sexta, amanhã é o último dia dessa segunda semana. Vamos adentrar na terceiro domingo da Páscoa e terceira semana, respectivamente, né? E é um período, graças a Deus, longo, 50 dias, né? Então, 50 dias após a Páscoa, existe este momento em que nas leituras os homens do mundo, os fariseus, estão discutindo essa tal ressurreição de Jesus, mas isso para o mundo. Mas quem é da Igreja Católica, quem é cristão, é o momento em que essa terra interna nossa, do entendimento, da compreensão, precisa ser revolvida de forma tão importante quanto o período quaresmal, que é a penitência, a meditação sobre a via sacra, sobre a paixão e flagelação e morte do Senhor Jesus, deveria-se ser agora, após o pós-Páscoa, tão importante quanto o período quaresmal. E eu vou explicar o porquê. Por uma questão pessoal, você quiser viver sua vidinha católica, como sempre viveu, desde quando você era criancinha até agora, em que você fazia penitência, comia, como diz um zoiudo, um ovo, não comia carne, depois se esbaldava lá para Páscoa e depois, acabou a penitência, agora vou voltar a comer o churrascão toda sexta, né? Beber todas as cervejas. Se você é assim, desculpa, você está perdendo tempo, porque o pós-Páscoa é esse revolver interno em que todas as leituras do Evangelho estão sinalizando que para os discípulos e apóstolos, num primeiro momento, foi difícil entender e compreender e até aceitar que Jesus ressuscitou, porque realmente, pensa, gente, se para nós hoje é difícil, pense para aqueles homens simples. Hoje, diante de tanta tecnologia com relação a questões hospitalares, à saúde humana e tudo que nós sabemos sobre a ciência, e cada dia mais a gente tem sabido de coisas maravilhosas, inacreditáveis e ao mesmo tempo absurdas. Se eu não esquecer, eu vou falar um breve pitaco que eu acabei vendo do Twitter, vi a notícia e dali eu saí arrepiada, mas só um pouquinho depois. Hoje, com essa tecnologia hospitalar sobre a saúde humana, sobre o conhecimento do corpo e da natureza como um todo, não é tão complicado para nós, como direi, comparado com os discípulos da época, a pessoa, por exemplo, agora com o coronavírus, vamos supor que a pessoa pegou o coronavírus, foi entubada, tinha um oxigênio, tinha um medicamento, né? Porque nós sabemos que estamos em crise, agora é a crise do medicamento lá para analgésico, para fazer intubação, um monte de coisa aí, né? A pessoa ficou, sei lá, um mês na UTI, saiu, enquanto isso os familiares chorando, rezando, fazendo súplicas e todo mundo abatido, o paciente sai da UTI, quase morto, mas sai, né? Meio sequelado lá, mas sai. Aí todo mundo dá glória a Deus, não é assim? Isso independente se for coronavírus, se for uma outra enfermidade, às vezes uma cirurgia mal feita, um acidente, muita gente que sofre acidente, bate a cabeça, traumatismo craniano, fica entubado, às vezes volta, não é? Pior é quando não volta. Então o que eu tô querendo dizer? Teoricamente, não no plano, não sou médica, só no plano do senso comum mesmo, tá? Nem tô falando no plano assim, dentro da espiritualidade católica, não. Tô falando no senso comum. Não é prática, na teoria, no nosso
Para com o entendimento, você há de convir que quando uma pessoa entra em coma por algum motivo, precisa ser entubado, que é tipo um coma induzido praticamente, ali parece que a pessoa morre e você fica sem saber se volta ou não volta, não é? Eu e você não sabemos se vai voltar ou não voltar. Uma chance, né, 50 por 50. Pode morrer como não pode morrer, como pode viver, certo? Pode sair da UTI, certo? Naquela época dos apóstolos, então aí volta os apóstolos. Naquela época não tinha toda essa tecnologia. Se o cara batesse a cabeça lá, morria mesmo, né? Nem sequelado muitas vezes ficava. Às vezes qualquer acidente, quebrar a perna, quebrar os ossos, né? Por isso essa questão de preservar os ossos. Se quebrar os ossos, o cara morreu. Infeccionou, pegou bactéria, como é que diz? Ficou aleijado, né? Já a qualidade de vida fica horrorosa, entendeu? Pegou uma doença que nem lepra, a chance de morrer, morre lentamente, mas vai morrendo. E entre outras enfermidades. Chegava a 40 anos, assim, já tinha que louvar a Deus, né? Porque já estava na terceira idade, entendeu? Então, para nós hoje, teoricamente, era para ser mais fácil entendermos o caso da ressurreição de Jesus, a situação, tudo o que aconteceu, porque no dia a dia hospitalar, o termo, inclusive, né, na hora que faz a massagem cardíaca, porque quando para o coração, aí lascou-se. Então, não pode parar o coração, que é o principal, né, um dos principais órgãos vitais, né. Então, eles vão fazer o procedimento de ressuscitamento. Esse é o termo mesmo que eles falam, você vê aí nos seriados médicos e tal. Dá aquele choque, afasta todo mundo e pá, dá um choque no peito do cidadão lá para ver se reanima. Porque o coração, se você estudar um pouquinho, tem as descargas elétricas, ele produz as descargas também. Nós somos uma bateria viva, meu filho. Né? Então, se mesmo hoje, diante de tanta tecnologia, de tantas coisas que a gente viu dentro de casa, fora de casa, nas notícias, etc., mais ou menos é pra gente ver seriados, né? Eu particularmente até gosto de ver um seriado assim na parte médica, assim, tipo Dr. House, né? Mas, então, um pouco a gente sabe por saber, assim, por ver. Agora, imagina eles, como é que fica difícil em fazer o entendimento da ressurreição de Cristo. Por isso que está sendo reafirmado. As leituras dessa semana já ultrapassaram, então exigiu-se, né, que a gente já tivesse aceitado a ressurreição, porque São Pedro e São João Evangelista, eles vão para o Sinédrio e em nome de Jesus curam um paralítico de nascença. E aquilo causa um furor enorme entre os mestres, os fariseus e saduceus e a galera toda lá. E eles ficam com raiva, porque trouxeram à tona quem? Jesus. Jesus está... Mas o que ele fala? Ele está no meio de nós, como dizemos lá na liturgia da missa, não é? Ele está no meio de nós e deve estar no meio de nós. E se não está, ele está, mesmo você não querendo, ou mesmo você não aceitando, mesmo você não vendo. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não aceite, mesmo que eu... sabe, parece aqueles desenhos animados do Pato Donald, né? Que não quer ver uma situação, enfia a cabeça no travesseiro da cama assim e mostra o popô branquinho, né? O Pato Donald, não é? Dá uma de avestruz também. Mas Jesus está no meio de nós. Porque também na hora que você faz a comunhão, você está aceitando ele, você se torna uma espécie de cofrinho do sacrário. Meio sujinho, né? Por mais que tenha feito confissões, mas tá lá, né? Jesus aceita, ele quer estar realmente, literalmente, dentro de nós, né? Sendo digerido por nós, literalmente. Ele se serve como alimento. Ele quer ressuscitar dentro de nós, quer fazer parte da nossa vida, da nossa família, e assim vai. Então, essa semana, a incredulidade do povo mundano é, de novo, tocada de forma avassaladora, digamos assim, com o nome e a presença de Jesus, mas não ele ali, em que eles podem ver, porque se Jesus ele já vai estar se preparando para fazer sua ascensão, né? Ainda está lá evangelizando com o novo corpo e tudo, com as chagas, né? São Paulo vai dizer que apareceu para, sei lá, uma multidão de pessoas. Isso não é relatado no Evangelho nem em Atos dos Apóstolos, é São Paulo que fala depois.
que muitas pessoas viram, inclusive São Paulo mesmo, com o encontro em Damasco. Por mais que ele não reconheceu o corpo, só viu luz lá e cegou-se, ficou cegueta, né? Mas o que acontece? Para alguns ele se apresenta, porque é da vontade, né, de Jesus, da vontade do Pai também. Para outros é necessário ouvir o testemunho, porque eles não vão acreditar mesmo, né? Mas a gente não pode estar nessa posição dos fariseus, mas muitas vezes estamos. Não fale mais em nome de Jesus, não faça mais isso, senão vocês vão ser punidos. Quantas vezes que a gente, às vezes, não recrimina o outro porque está com o terço na mão, porque está rezando demais, porque acha que está ficando chato na hora de falar de Jesus assim em via pública. Hoje não, porque estamos em coronavírus, né? Com essa pandemia tá difícil. Mas não tem aqueles que torcem o nariz? Você já não sentiu isso? Não ficou incomodado? É algo a ser trabalhado, né? Então, o Pitaco é mais na linha da parte, assim, dos evangelhos, das leituras. Então, estamos sendo agraciados nesse momento, pós-Páscoa, rumo a Pentecostes, com novamente estarmos aqui, né, digamos, aos pés de Jesus, pedindo, clamando o quê? Senhor, eu não estou entendendo a ressurreição. Até então, aceitei. Como quem aceita um presente que, sabe aqueles brinquedos, tipo aquele cubo mágico? Oh, que lindo! Aí você desmonta, pô, não dá para montar de novo. Não é presente de grego, não. Jesus nunca se deu como presente de grego. Mas muitas vezes é aquele brinquedo lúdico que você não sabe nem como é que brinca. Acho que talvez não seja da sua cultura, ou você nunca viu, mas tem alguns criadores artesãos, pouquíssimos, mas eu já vi. Aqui tem a feirinha, vai voltar, né? A feirinha do Largo da Ordem, não sei, caso você venha para Curitiba, né? E se tudo der certo, mas pelo menos 50% dos feirantes feirantes artesãos vão voltar agora nesse domingo. Todo domingo, na região do Largo da Ordem, que nós chamamos ali de a parte velha de Curitiba, né? Atrás da catedral, da Basílica Catedral, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais ali, são várias barraquinhas, né? Então tem de tudo. Eu lembro que há muito tempo atrás existia um artesão que fazia quebra-cabeças e brinquedos lúdicos, mas o negócio era tão lúdico que era difícil de brincar com aquilo. Ele fazia muitas vezes não era arame, é um material que se faz pregos, assim, era uma mistura de madeira com metal pesado, assim, feito às vezes um caracol, feito um negócio, e às vezes tinha que passar um objeto tal, tinha um esquema lá, tinha as instruções, mas mesmo tendo as instruções, nossa, cabeça da pessoa, né, para fazer uma coisa para, digamos, estimular a nossa inteligência, né. Nunca mais vi, eu acho que o artesão desistiu, não tá entre nós. Mas tem de tudo, né? Então, na feirinha do Largo você encontra de tudo. Inclusive, às vezes, os quebra-cabeça lúdico. Não é quebra-cabeça de montar o quadro ou a fotografia. Tem aqueles que... de bloco, ou querendo cubo mágico. Ai, eu tenho uma raiva daquele cubo mágico, porque eu não curto, assim, não curto matemática. Aquilo deve envolver matemática, então eu fico meio nervosa. Né? Então, Jesus, muitas vezes, tanto na questão da via sacra, quanto na questão do terceiro dia ter ressuscitado e, desafio dizer, no segundo dia, quando ele está em missão, lá no Sheol, lá na terra dos mortos, no purgatório, o nome que você quiser dar, ele está em missão lá, Jesus nunca parou de trabalhar, né? Cada parte envolve um mistério. E muitas vezes a gente nunca vai saber efetivamente 100% todo o mistério. Mas graças a Deus, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pela vontade de Deus, né? E muitas vezes pelo amor que Ele tem por nós, esse amor sacrifício, esse amor que dói no coração do próprio Deus, né? Você nunca parou para pensar que o coração do Pai Todo-Poderoso está doendo pelas nossas iniquidades, né? Tem que começar a se colocar na posição de Deus também, mas não na parte de eu sou poderoso, não. Na parte do que ele sofre com a humanidade, né? Que ele vê as coisaradas acontecendo, né? Que sensação é essa, né, meu Pai? Pô, e ainda entregando Jesus sempre, e ainda querendo derrubar a Igreja Católica, acabar com os padres, acabar com as missas, e com a pandemia, e com os decretos e tudo mais.
certo? E ainda assim temos que estar firme e forte e para de ficar cobrando o padre, tá? Para de ficar cobrando o bispo, arcebispo. Reza mais, faz penitência, porque tempos difíceis virão. Então a gente precisa ser perseverantes como os cristãos das catacumbas, tá? Isso é o nosso futuro, por incrível que pareça. Nosso futuro vai ser virar cristãos da catacumba e ainda temos que agradecer a Deus que ainda tem padres. Mesmo que você brigou com o seu padre, mesmo que eu tenha brigado, mesmo que tenha que ficar chateado com o padre, pronto. Mas mesmo assim eu tenho que rezar por ele, né? Não adianta, precisa do padre, certo? Pronto, pitaquei. Deixa eu ver se eu encontro aqui a notícia, e é assim, eu não vou comentar essa notícia, eu só vou falar o que eu li, né? Eu só vou ler o cabeçalho, não vou entrar muito em detalhes, porque vocês é que fica a seu critério. Quiser dar uma de curiosa, que nem fui eu lá, pode ler. O El País é um canal de notícias, agora esqueci de onde que é a base, não sei se é da Argentina, mas é um canal de notícias muito importante, acho que da Espanha, né? Que eu tô falando bobeira. É de língua espanhola. Mas eles têm justamente trazido informações diferentes de outros canais de notícia, como Folha de São Paulo, Estadão, Gazeta do Povo, que é aqui da minha região, entendeu? Qualquer jornal do Brasil, né? Acho que do Rio de Janeiro, assim vai. Também é um foco de jornalismo diferente de uma BBC Brasil, de um Deutsche Welle, né? Um DW Brasil também. Esses canais que eu tô citando são canais de notícias que eu já tenho muito tempo, assim, de conhecimento e de leitura. Não existia nem BBC Brasil e nem Deutsche Welle Brasil. Eram canais de notícia que muitas vezes se transmitiam pela rádio, há 40 anos atrás. Rádio América. Rádio América, você fala, lembra a Canção Nova, né? Mas muito antigamente, acho que era Rádio América, era vindo dos Estados Unidos. Mas mesmo na época da Guerra Fria, no auge da Guerra Fria, no período em que São João Paulo II assumiu seu pontificado ali, no 79 ali, eu mesmo sendo criança, eu falar bem na real, eu não curtia. Eu não curtia as notícias norte-americanas porque já tinha o bloco, essa dicotomia, essa Guerra Fria muito tensa. É um paradoxo falar isso, não chega nem a ser uma contradição. Era uma guerra super tensa, mas que não teve sangue, não teve bomba nuclear efetivamente. O máximo do nuclear foi Chernobyl, né? Que explodiu a usina deles lá e matou, matou entre aspas, né? Matou mesmo, mas também acabou com uma região ali que era muito bem populosa, digamos assim. Mas sempre teve aquelas coisas meio que nem os filmes da época mesmo os filmes que passavam na sessão da tarde. Ah, vou roubar um caça aqui dos russos. Ah, tem até hoje eu lembro de um filme, só que eu não lembro o título. Era com Clint Eastwood, moderninho assim, ele era um piloto militar lá dos Estados Unidos e precisava levar um caça supersônico, que era tecnologia militar da Guerra Fria, sem que os russos soubessem, né? Então, a maioria dos filmes era isso. O Rambo era outra coisa, né? Porque falava muito lá do Vietnã e tal, tem que resgatar os caras. Mas mesmo assim também tem a ver com esse bloco, com a questão do bloco comunista e o bloco capitalista. Então, existiam os canais de notícia da época, mas alguns não dava para, sabe? Ai, será que é verdade? Será que não é uma coisa meio propaganda norte-americana contra o comunismo? Eu e meus irmãos, a gente ficava pensando nisso. Então, eu buscava outros canais de notícia, como a Deutsche Welle, que mesmo assim, naquela época, do início da década de 80, a Alemanha estava dividida. Em Alemanha Oriental, tinha o Muro de Berlim, né? Então, a Alemanha Oriental, que era totalmente atrasada, tecnologia horrorosa, e a Alemanha Ocidental, com o patrocínio
dos Estados Unidos, que vivia o auge do capitalismo e tecnologia e tal, né? Ainda isso, né? Mas mesmo assim eu gostava de ouvir lá do Deutsche Welle via, como é que é? Ondas curtas? Tinha as ondas curtas, né? Hoje em dia não pega ondas curtas pelo excesso de sinal da internet e outras tecnologias aí de via satélite que interferem, né? Mas a internet do passado era aqueles rádio, ondas curtas lá que faz aqueles barulhinhos, né? Ixi, papo de velho agora. Tá, gente, vamos chegar agora para o Pitaco. Então eu vou terminar com o Pitaco que eu li. Com o Pitaco, com a notícia que eu li no El País, que vai ser o fim do meu Pitaco. Nossa, eu tô tudo atrapalhado. Não sei como é que vocês me aguentam, né? Louvado seja Deus por vocês estarem me ouvindo, porque ó, tem que ter uma paciência. Até eu mesmo, eu tenho que ter paciência comigo mesmo. Aff, né? Mas vamos que vamos. Tá, então vamos lá. Eu abri aqui brasil.elpaís.com. Eu só vou falar o título da matéria, tá? E se você quiser, você procura aí no Google, que tá fresquinho. Cientistas criam 132 embriões com uma combinação entre macaco e humano na China. 3 das quimeras, de apenas 10 mil células, chegaram a se desenvolver 19 dias fora do útero. Aí é o seguinte, essa matéria foi de arrepiar os cabelos, eu não vou ler. Não vou dar, assim, não vou dar pitaco nenhum. Quiser, você leia. Porque, assim, eu sei que tem outra, talvez 5 pessoas que estejam, sempre me ouvem, tá? E isso aqui é um alerta. Isso aqui é um alerta. E isso aqui me lembra, tá? Para você que diz que não gosta de história, eu vou dizer o seguinte: a história é que nem aprender a costurar, por exemplo. Ou também é que nem questão de moto. Cada coisa se desenvolve, tem uma subconhecimento, subfocos, não sei se existe esse termo, né? Eu vou falar do que eu sei. Costurar. Costurar você tem que saber se você vai costurar reta, pode ser a tal da costura criativa que é artesanato, ou fazer costura sob medida, que precisa de um corte, de um molde, de medições e tal. Então, costura, tudo depende. Todo mundo pode aprender a costurar, homens e mulheres, para fazer suas próprias roupas. Moto. Moto tem desde a moto daquela CG, né, até aquelas motoca grande que você cruza o deserto do Atacama. Entendeu? Aquelas altas, assim. Claro que você tem que ter estrutura física, né? Porque não adianta ser baixinho e querer avançar no deserto do Atacama com um baita de uma BMW lá pra semi-árido, semi-asfalto, né? E achar que tá podendo, né? Porque uma coisa é o desejo, outra coisa é você conseguir fazer, né? Entendeu? Então, moto também tem suas variantes lá. Carro também. Tem gente que gosta de um sedã, tem gente que gosta de um hatch, tem gente que gosta daquelas SUV e assim vai, né? Carro tem picape, tem aquelas picapezinhas baixinhas, aí tem os carrinhos tipo Uno Mille, entendeu? Tem de tudo. Você precisa focar no que você quer saber. História é a mesma coisa. Aí eu vou entrar no meu foco. História. Isso me lembra, essa informação aqui, que os cientistas na China criaram 182 embriões mutantes, combinados com células de macaco e humano, está me cheirando a pesquisa dos nazistas em plena Segunda Guerra Mundial, porque, para e pensa comigo, isso não é informação que é passada lá no material didático, isso aí você procura em artigos da história mesmo, pessoal que é especializado em Segunda Guerra Mundial e tal, você nunca se perguntou por que cargas d'água existia os campos de concentração nazista? Você acha que era só para matar os judeus? Era para fazer experimentos humanos, meu querido, minha querida. A não ser que você já soubesse, já não tivesse ouvido falar disso. Se você ouviu falar disso, por incrível que pareça, era isso mesmo. Porque o caso do Mengele, aquele que foi encontrado alçada, na verdade, na época foi maior comoção, né? O Tuma, que foi o policial responsável, depois virou deputado, morreu já, né? Tem um filho dele aí que tá avançando na política. Mas o senhor Tuma lá,
Ele foi o policial responsável que encontrou a alçada do Mengele e resolveu um mistério em que a sociedade judaica, né, estava cobrando lá da justiça internacional onde é que estavam esses carrascos. O cara é médico cientista, ele fazia experimentações humanas. Mas aí que tá, que tipo de experimentos humanos? Aí eu vou dizer, tá? Não é fake news. Quando os aliados chegaram e invadiram todos os complexos e viram o que de fato acontecia de assassínio, de genocídio, do nome que você quiser pensar aí, lá dos fornos de queimar os cadáveres lá, eles encontraram os documentos do povo, os documentos científicos. Eles estavam fazendo experimentações para poder entender certas coisas. Tudo isso foi parar nas mãos dos norte-americanos. Eu acho que uma parte para os norte-americanos e outra parte para os russos, porque aí virou aquele... Aí que começa a Guerra Fria. Já que eu falei de Guerra Fria, agora eu vou falar, né? Aí que começou o problema. Porque na época, para acabar com um inimigo comum, que era o nazismo, que estava avançando com aquela ideia imperialista, ditatorial de Hitler, comunistas soviéticos se aliaram com os norte-americanos, aí ainda não era chamado de bloco capitalista, então os russos tiveram que fazer uma parceria para poder, lá na parte do leste europeu, barrar a entrada dos nazistas, que na verdade os nazistas foram barrados pelo frio da Rússia, né? Até se diz, né? Nem Napoleão, muito menos Hitler, conseguiu vencer o inverno russo, porque eles iam invadir a Rússia também, como Napoleão, só que quebraram as caras, graças a Deus, né? Então ainda tem que agradecer a Deus. Por outro lado, os norte-americanos estavam fazendo suas incursões na Europa, dando apoio logístico. Aí deu aquele boom na indústria norte-americana, né? E tal, desenvolvimento de armas, tecnologia de guerra, aquele foi um momento. E fora a contra-espionagem, que isso também é outra coisa. Se você gosta desse negócio de contra-espionagem, olha, cara, um prato cheio, assim, da história são todos os códigos que os dois lados, né, inventaram para poder passar mensagem, fora os espiões duplos, né. A mais conhecida foi a tal da Mata Hari. A meio prostituta, a meio atriz, dupla. Foi fuzilada, lógico, né? Agora não me lembro de qual lado que foi morta, mas ela foi descoberta passando informação para tudo que era lado, porque né, onde se ganha mais, né? Só que pagou com a vida a bonitona da Mata Hari, né? A 007 da época, digamos assim. Só que era espiã dupla, ela só tinha os interesses próprios. Dane-se um lado, dane-se o outro. Tem também um livro que deu origem a um filme, A Chave de Rebeca, também é sobre a espionagem contra espionagem. Mas para finalizar o lance da espionagem, acho que talvez a parte mais importante foi os Estados Unidos contra o Japão, porque o Japão era do lado dos nazistas. Hitler caiu, ficou a japarada lá enchendo o saco, né? Na parte do Oriente lá. E aí os Estados Unidos, não, vamos baixar a bolinha do japonês, né? Aí vê todas aquelas coisas, né? Os caça-zero se jogando contra os cruzadores norte-americanos, né, tal. Eu vou morrer em nome do imperador, viva, viva, entendeu? É assim mesmo, porque o imperador é Deus, né, até hoje é tido como. Toda a família imperial, você não olha no zoinho do povo, você tem que dar uma reclinada na cabeça, né, isso é o povo lá. Mas fechando sobre a questão da contra-espionagem, para não avançar muito e voltar nesse artigo aqui do El País, os japoneses, eles tinham vários jeitos de criar códigos, e os norte-americanos criavam os seus métodos de passar mensagens por código Morse, por como é que é? Por códigos numéricos, não sei o que, só que no final o japonês sempre quebrava o código, eles descobriam o teor da mensagem. Aí alguém teve uma ideia. Isso aí é um dos filmes falar em Clint Eastwood, né? Dos dois filmes que ele fez a respeito da Segunda Guerra, que é assim, que você tem que ver os dois. Tem o Cartas de Iwo Jima, que é a versão da guerra pelo lado japonês, então ele é todo feito por atores japoneses, dirigido pelo Clint Eastwood, mas esse é o melhor filme de guerra que eu já vi. É bem característica de filme japonês, quer dar uma chorada, é aquele jeito mesmo.
E tem o contraponto, que é a conquista da honra, não é tão bom, mas ali fala a importância dos descendentes dos índios, até indígenas norte-americanos, na parte militar, ali no corpo militar dos Estados Unidos. Muitos indígenas foram recrutados, não só para ir na linha de frente da guerra, como para servir na parte de passar a mensagem para o outro lado. Porque assim, alguém teve a brilhante ideia, pô, a gente tá fazendo código e os japoneses descobrindo. Aí alguém que é da área de linguística falou assim, por que a gente não pega uma língua viva, de tradição antiga, mas que não é transcrita? Ah, tá, e você vai me dizer assim, hã? Ó, eu não sei quantas nações indígenas norte-americanas existem agora e naquela época, mas alguns, lá, Apache, algumas tribos têm sua forma de falar, né, a língua, só que não tem a transcrição. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, eles começaram a transcrever essa língua viva, oral, e ter um intérprete lá do outro lado para receber a dita cuja da mensagem. Aí funcionou. Aí o negócio avançou e o japonês, como diz, quebraram as pernas do japonês, entendeu? Eu não sei se na Conquista da Honra é falado disso, mas existem alguns livros que tratam sobre a questão da espionagem contra espionagem, como que era burlada essa questão de como passar as mensagens para o outro lado, para frontes onde havia apoio dentro de frontes inimigos, né, o apoio dos aliados, para poder passar, vai ter um ataque tal dia, tal hora, esteja preparado, entendeu? Sei lá, vai ser enviado uma remessa de comida, ou tem algum prisioneiro importante sendo transportado. Outra coisa também importante é que existia, inclusive morreu um espião duplo, só que mais da área da parte dos aliados, em que ele tinha até informado todos os representantes políticos da época mais importantes, né? Todos os presidentes e até o Papa da época, Papa Pio XII, de que havia campos de extermínio e a maior parte era a população judia, antes da descoberta dos campos de concentração. Só que esse espião, depois foi, né, escreveu um livro e tal, depois morreu, de velhinho. Ele falou, eu avisei de que havia coisas estranhas acontecendo na Polônia, em outras regiões, mas ninguém deu bola. E quando descobriram, aí os jornais caíram em cima, né? Todo mundo fez ouvidos e olhos moucos para coisa. Então isso também é uma situação muito grave que existe, está documentado, tá? Bom, aqui termina a parte de espionagem. Agora eu vou falar a questão médica que envolve essa situação chamada quimeras. Se você ler esse artigo do El País, por que é chamado quimeras? Bom, o que é uma quimera? Primeiro que é um animal mítico, que é tudo tipo cabeça de leão, pernas de águia, como é que é? Não, tudo uma mistureba de bicho, né? Lá no livro de Daniel tem lá as quimeras, se não me engano. O corpo de homem, ou a cabeça de homem, corpo de leão. É uma coisa assim, meio que não existe, mas que os cientistas de hoje estão metendo o dedo. Aqui tá faltando bioética. Mas é uma monstruosidade. Então é um monstro, tá? É um monstro da Idade Média, é um monstro lá da Antiguidade, tá? Então eles chamaram de quimeras essas células que sobreviveram. Porque veja bem, só para você não ficar tão assustado. Essas células não se desenvolveram até nada. Eles se produziram como se fosse um óvulo, faz lá toda partenogênese, não sei lá como é que é o termo lá, mas você já sabe. Faz as divisões celulares até uma parte. Ficou 19 dias fazendo isso, se reproduzindo fora do útero. Só que depois foram dizem que foram destruídas. Eu, falar a verdade, eu não acredito. Eu acho que o negócio está avançado. Porque é assim, gente, para chegar para nós, povinho, e quando eu falo povinho, é assim, uns incautos, né, que não é do interesse da ciência estar revelando esse tipo de coisa. É porque tem coisa pior acontecendo, meu filho e minha filha. Isso aqui não é nada. Eu sempre penso assim, por mais que eu goste da parte jornalística, eu tenho sempre um pé atrás. Para chegar a esse tipo de informação é porque já tem muita coisa acontecendo por trás. E isso tem a ver com as pesquisas que os nazistas faziam.
Porque existem muitas pesquisas antiéticas, muitas, vocês não têm noção, que vão desde coisas piores que a bomba atômica, porque a bomba atômica também veio de cientistas judeus fugidos do regime nazista. Muitos intelectuais foram para os Estados Unidos, se aliaram àquele governo, tá, da época, e saiu tudo que vocês podem imaginar, Operação Oppenheimer, Manhattan, e isso da parte nuclear e da parte biológica. Infelizmente, essa região aí do Extremo Oriente, chamado China, eles não têm ética nenhuma. Eles não temem ninguém. Vocês não viram aquele cientista que falou que curou gêmeas de AIDS e depois sumiram com o cara? Nem sei, ele nem era médico, né? Ele era outra coisa. Sumiram. Por quê? É um escândalo. É lógico que tem cura a AIDS. Mas para a indústria farmacêutica, o negócio é vender coquetel anti-AIDS. Você acha que a indústria farmacêutica vive de quê? De vento? Não, é do nosso dinheiro. E não vive vendendo analgésico. Inocente. Pare. Bem, quiser ler, você leia. Eu não tô falando. É que às vezes eu passo umas fake news, mesmo da parte de catolicidade, entendeu? Então, para evitar isso, eu já cheguei a abrir aqui, li, mas não vou fazer o react do assunto, não é o meu caso, porque eu perdi o sono ontem. Não devia ter lido isso ontem, mas eu realmente fiquei chocado. Porque eu sei que esse tipo de coisa, boa coisa não tá vindo. Se estão fazendo mistureba de células, hein? Imagina o DNA se não é misturado. Transgenia é pouco, gente. Lamento te informar. Transgenia entre plantas já era. O negócio agora é misturar DNA animal com ser humano. Vai saber o que vai acontecer. Daqui a pouco é aquela geração X-Men mesmo, de verdade, mutante. Mas não é daquele jeito romântico, né? Talvez seja algo pior que o Wolverine e aquele amigo dele lá, o amigo não, né? Virou inimigo lá, o cara que parece um cara peludo lá, como é que é? Não é o Fera, é um outro. Que o Wolverine, ele tem um inimigo. Eles eram parça, mas depois viraram inimigos lá. Então ele faz parte do Magneto e tal, esqueci o nome. Mas é um cara também, acho que o Dente de Sabre, esse é o personagem. Vai ser que nem aquele cara, animalesco, né? Gente, pra que isso, né? Ou fora aquelas notícias absurdas, foi colado uma orelha nas costas de um rato. Começa assim. Começa assim. Tá? Fora a política brasileira, que também não vou entrar no assunto, né, gente? Quando eu falo que a gente vai regredir pros cristãos das catacumbas, é só ver a política brasileira. Tudo que avançou, por incrível que pareça, até a Dilma, até com o Temer, pronto, vamos colocar assim, até o Temer, regredimos tudo para trás. Porque assim, gente, eu não sei qual que é a melhor proposta presidencial para 2022. Lava Jato quebrou tudo, foi tudo abaixo, demoliram tudo. Aí tem outras situações acontecendo, um presidente que não quer comprar mais vacina, tá vindo vacina à força, né? E, gente, meia vacina. Vacina. Eu não posso deixar de falar disso. Você que levou uma pessoa de idade para tomar a primeira dose, vê se você levou ou se a pessoa foi tomar a segunda dose. Porque se você levou na primeira, você é responsável pela segunda ida. Porque tem muita gente que não foi tomar a segunda dose. Aí o que aconteceu? Morreu? Não teve quem levasse? Gente, mas vocês não veem notícia? Isso que tá com todo mundo cadastrado, né? Foi assinado o termo de compromisso. Gente, diz que são 7% do Brasil. É muita gente. 7% do Brasil não foram tomar a segunda dose. Tá atrasado. Gente, não pode atrasar. É entre 21 a 28 dias. No máximo ali, não pode dar 30. Meu Deus, gente. Ainda isso, né? A gente luta por vacina e o povo faz esse carnaval do esquecimento de Alzheimer. Gente, que é isso?
leva para a segunda dose. Não faz isso, gente, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou correr porque eu tô atrasado. Esse áudio tá atrasado. Vamos rezar uma oração a São José, tá? Porque as notícias não são boas. E um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco e Papa Emérito Bento XVI. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ao meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura desta sexta-feira, Atos dos Apóstolos 5, versículos 34 a 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam o demandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 26 com refrão: Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Evangelho de hoje, João 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca.
Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu esqueci de avisá-los que o santo desse dia, nossa, eu estou em maio já, é Santa Bernadette, hoje é dia de Santa Bernadette Soubirous, esqueci de falar, né? E vou agora abrir um parágrafo do Diário de Santa Faustina para deixar vocês ainda mais atribuladinhos, né? Eu abri aqui no parágrafo, não vou comentar mais nada, né, gente? Eu já fiz comentário da parte mundana da coisa. Parágrafo 1815, já terminando o caderno, né? Um dos cadernos dela. Quando recebi Jesus... Não, desculpa. Qual o parágrafo? 1815, né? Então, 1815. Não. Então, hoje quero unir-me a Jesus na Santa Comunhão o mais estreitamente possível pelo amor. Tão ardentemente desejo a Deus que me parece que não serei capaz de chegar ao momento em que o sacerdote me dará a Santa Comunhão. A minha alma como que desfalece por Deus. Parágrafo 1816. Quando recebi Jesus, no meu coração rasgou-se o véu da fé. Vi Jesus que me disse, palavras de Jesus, minha filha, o teu amor me desagrava pela frieza de muitas almas. Após essas palavras, fiquei sozinha, mas vivi o dia todo como de um ato de reparação. Aí tem um parágrafo seguinte, mas aí já é um outro dia. Porque completamente... ela tem essas manias. Ela escreve e depois ela esquece de pôr a data ou é um outro momento que ela já passou, então é outro contexto, tá? Muito bem, como é que temos feito a nossa comunhão, né? Temos recebido o Senhor Jesus. Vou me despedindo por aqui, deixando vocês totalmente atribulados, né? Com todas essas notícias, com tudo isso que eu falei, né? Mas se você quiser saber mais detalhes sobre a Segunda Guerra, escolhe um foco da Segunda Guerra, porque não adianta escolher assim, os aliados contra os japoneses. Tem que afunilar mais, gente, porque o negócio é bem extenso. Dentro da história da Segunda Guerra Mundial, tem vários subtemas que vão se desenvolvendo muito em fontes, informações, e fotos, e vídeos, e imagens, o que você quiser. Foi a guerra mais documentada da história do ser humano. Porque tem documento do que você quiser. Tem foto, tem vídeo, cinema, né? Película, não era vídeo. Propaganda, tem revista, tem tudo, né? Então você tem que focar. Você vai ficar pelo lado dos aliados, você vai ficar pelo lado... Dá para também focar pela questão do gênero, por exemplo, as mulheres durante a Segunda Guerra Mundial. Aí mostra o papel feminino nas indústrias, porque não tinha os homens para estarem trabalhando, estava todo mundo na guerra, então as mulheres estavam na indústria bélica, costurando roupa para soldado, costurando as barracas lá para eles dormirem, e etc, né? E servindo como enfermeiras na área de saúde, e às vezes até sendo soldados também, né? Existem alguns casos de mulheres, tanto do lado do eixo, né? Que era Alemanha, Itália e Japão, mas principalmente na Alemanha existia uma grande pilota, né? Uma piloto de caça, um Mark, aqueles famosos Mark III e tal, era o top dos caça alemão lá, que só perdeu para a agilidade dos ingleses, né? O Spitfire. Então, mas tinha mulheres também nessa linha de combatentes, né? Então, tem muita coisa, sabe? Mas se quer ver sobre contra-espionagem, fica só nisso, porque é muito detalhe. Quer ver a questão das manipulações, estudos em seres humanos? Tem bastante assunto também, tá? Meio que escondido, mas tem. Então, infelizmente, a minha matéria da história ela é muito deixada de lado porque é uma questão política aqui do Brasil.
Não só do Brasil, acho que talvez da América Latina, não como um todo, mas em alguns países, para que não seja levada a cabo uma criticidade da população. Mas infelizmente nós vivemos uma geração, eu me coloco nisso também, eu me tornei essa pessoa, de não querer mais saber esse tipo de assunto, porque é tanto aplicativo, tanta coisa assim, pisca-pisca, sabe? Parece pisca-pisca de Natal. Coisa que no final a gente não quer pensar mais. E eu só lamento pelos meus colegas, professores de história, dos bons mesmo, que eu vim de uma geração de colegas que deram aula, dão aula ainda, não se aposentaram ainda, mas que deve estar sofrendo com essa geração que não está nem aí para nada, nem para língua portuguesa, matemática, física, biologia, muito menos história. E aí a gente não... Aí eu tenho um colega meu que virou até ator, fica se vestindo lá de personagem histórico. Gente, não precisa. A história precisa ser mostrada pelos fatos que se apresentam como um bom jornalista investigativo, né? Que não existe tanto também, que eu tenho observado que não existe mais. O último, ouso dizer que o último é o Cabrini. A geração dele não tem, acabou. Se ele morrer, acontecer alguma coisa com esse homem, acabou, gente. Não vai ter jornalismo investigativo bom assim. Já tivemos muitos jornalistas investigativos, muitos mesmo, mas já morreram. Tinha aquele cara lá, o Vem Comigo, né? Morreu esses tempos, acho que no período da pandemia, não sei, acho que morreu de velhinho, não morreu de coronavírus. Mas entre 2 anos pra cá, era esqueci, acho que é Goulart de Andrade, né? O cara fazendo umas investigação pesada, né? E não tem mais esse tipo de profissional. E na história é a mesma coisa. Muitas vezes a gente também não consegue falar muito da verdade, porque há interesses envolvidos. Tem gente que não quer que o passado venha à tona. E, fechando esse assunto, eu acho interessante que de uns tempos para cá, o passado arqueológico tem trazido à tona cidades desaparecidas no Egito, objetos assim que começaram a literalmente brotar lá na região de Israel, né? Coisas estranhas têm surgido, túmulos com múmias intactas, porque quando fala de túmulos intactos e múmias, gente, vocês não têm noção, teve muitos saques, acho que em muitos séculos, do século XVII, desde o tempo de Napoleão, muitos saques dos túmulos com as joias dos faraós. E foram encontrados recentemente um local totalmente que ninguém imaginava que teria um local com tanta múmia e objetos valiosos. Que hoje em dia tudo que é valioso, graças a Deus, né, o pessoal já leva para o museu, ninguém fica com eles. Não tem esses exploradores tipo Indiana Jones ou outros assim que de explorador, era explorador, mas explorador por o bem próprio, né? Explorava o bem alheio, né? Não tinha respeito nem com os objetos da região. Não é questão do morto, é questão ali, qual que é o país que você tá, né, meu filho? Assim como tem os exploradores de meteoritos que vai comprando os meteoritos que caem aí da população pobre, né? E o povo pobre, uma pedra que caiu do céu, né? E eu vou ganhar o quê? 2.000 conto? Pô, gente, 2.000 conto pro sertanejo lá, tá louco de bom, né? É assim que é a exploração ainda, né? Tá, você deve estar falando assim pra mim também, mas você ia montar o canal de história. Pois é, eu ia, mas gente, não sei se eu monto esse negócio, né? Porque, como eu falei, toda a parte de teoria, historiografia, método de estudo, as bases de conteúdo, muitas vezes são da linha de esquerda. Aí você, o quê? Taxada de um monte de coisa. Não que o problema seja o taxamento, mas às vezes eu penso, será que isso vai me desviar de Deus, de Jesus? Porque no momento assim, o máximo que eu posso fazer é indicar esses assuntos tenebrosos. Para que fazer umas células mutantes e ainda chamar de quimeras como se fosse a coisa mais mitológica, linda? Isso é falta de ética. E vindo da onde? Da China. Aí eu tenho que fazer das palavras de Dom Adair José, né, as minhas, né? Pô, essa peste chinesa é praticamente um duplo sentido, né? Povo pagão não acredita mais em nada, né? Não acredita em nada mais. Eles tinham um imperador, que era o deus deles, né? Tinham um budismo chinês, mas aí acabou com tudo, porque foi pro comunismo, virou um comunismo híbrido, né? Comunismo chinês é um comunismo híbrido.
E aí não tem escrúpulos, não tem ética, não tem bioética. Isso é o fim. Então tudo... Ó, gente, desculpa, mas desde Sócrates a gente vai regredir bastante no contexto. Sabe, o que adianta avançar na tecnologia se estamos regredindo enquanto seres humanos, assim, que é preferível ser limitados moralmente. Temos que ter um limite. É necessário ter um limite. É importante, porque senão é começar a crescer chifrinho para tudo que é lado. E não é na cabeça. Vai começar a crescer chifre e vão virar todo um bando de porco-espinho. Né? Gente, desejo a vocês muita paz no coração para enfrentar toda a pandemia. Para terminar mesmo, porque depois eu gravo o de sábado, talvez atrasado, mas eu grave. Infelizmente, eu tenho reparado que as pessoas, sob essa pressão da pandemia, mesmo que trabalhe fora, mesmo que feche, o pessoal está com o cognitivo, o emocional abaladíssimo. Então, se cuidem bastante. Vê que vai estourar, sai correndo do local. Eu mesma já, por exemplo, eu já falei aqui, eu criei um caso lá na Secretaria do Santuário de Guadalupe, eu tenho até vergonha de voltar lá, tanto é que eu faço o meu dízimo por depósito. E tenho falado com a moça por zap, porque realmente eu fiz uma bobeira lá, me arrependo muito, e não pretendo voltar lá muito cedo, não. Né? Então, perdi a cabeça mesmo. E não dá para passar pano, né, gente? Tem que, né, eu tive que avaliar a situação, ninguém tá bem. Então não exija do outro que o outro esteja bem, gente, porque ninguém tá bem. Alguém perdeu alguém por Covid-19 ou por outra situação, fechou o restaurante, teve, sabe, aquelas coisas, fecha, abre, ai, gente, Então não espere que o outro dê um sorriso para você. Às vezes a pessoa mudou o comportamento com você, releve. De verdade, e olha que eu sou uma pessoa estourada. Ultimamente eu tenho repensado bastante e pisado em ovos com muitas pessoas, porque, sabe, tá tudo difícil. E cada um dentro do seu universo particular, quando eu falo universo é um monte de coisa envolvida, que a gente às vezes não entende, nunca vai entender e a gente não pode pedir a compreensão do outro, porque não é um momento assim da gente ficar provocando o outro, tá? Então, e se tiver que barrar alguém para não entrar em casa, barre mesmo, gente, porque a cepa tá aí ainda, a cepa amazônica, a coisa tá grave, então o isolamento ainda social é importante. Não é só álcool em gel e máscara, isolamento mesmo, tá? Não chega perto, porque mantenha a distância, porque é isso que faz o coronavírus acontecer e se desenvolver, tá? Um abraço a todos, na proteção da Sagrada Família, fiquem em paz, na paz de